Deus tem plano a cada criatura, e aos justos Ele dá o céu. A cada Boa noite, eu sou o Paulo Ismael, levando até você entrevista.com. Hoje estaremos entrevistando o pastor Jader. O pastor Jader, ele é pastor da Primeira Igreja Batista em São Sebastião do Paraíso. E nós iremos então conhecer um pouco sobre a sua vida, sua história, sua infância, casamento, e espero que seja um tempo muito precioso. Então você que vai entrando na sala, vai dando aí um bom dia, ou aliás, uma boa noite, né? Para que a gente possa estar identificando, ok? Então, e vai ser um tempo muito precioso, ok? Boa noite, Vitor. Boa noite, Juninho. Deus é bom. Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Quem mais for entrando, vai dando uma boa noite aí para a gente vai identificando no decorrer, ok? Entrevista.com tem o propósito de conhecermos, né, um pouco mais da intimidade de cada pastor, missionário, e muitas vezes a gente conhece o pastor ali no púlpito e não temos uma noção, uma ideia da sua vida, o que aconteceu para ele chegar onde chegou. E nós temos grandes lições, muitas lições para podermos aprender, né, e aplicar a nossa vida. E temos tido entrevistas muito preciosas. Não esqueça de compartilhar, vai compartilhando na sua rede social, para que a palavra do Senhor possa alcançar outras vidas, né? Eu gosto desse hino, ele é um dos meus prediletos. Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida. Você é especial para o Senhor. Boa noite, Fábio, que Deus te abençoe. O pastor Jader já está preparado e iremos enchê-lo de perguntas nessa noite. Amém, amém. Onde Deus mandar, irei. Ok, deixa eu só mudar aqui o som para podermos... Vou então chamar o pastor Jader. Ok, pastor? Tudo bem? Olá, pastor Paulo, boa noite. É um prazer recebê-lo nessa noite, é um prazer poder entrevistá-lo, conhecer um pouco mais do irmão, conhecer um pouco mais sobre a sua vida, e espero que seja um tempo de bênção para os nossos ouvintes. E é uma grande alegria estar com o irmão nessa noite. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado, e ter tirado um pouco do seu tempo, né, para estar aqui
nessa noite. Eu creio que essa entrevista vai entrar para a posteridade, né? Quem sabe Opa, daqui a alguns anos, lá, uns 20, 30 anos, sua filha, né, vai estar lá ouvindo, né, a entrevista do sim. papai, né? Então, que Deus possa abençoar, Deus possa abençoar. Nós temos já aqui também conosco hoje o Rogério Inácio, né, está conosco, o pastor Rogério, que Deus abençoe ricamente, né, o Juninho, já falei, o Fábio. Ok, acho que o som está ouvindo bem aí, né, está dando para ouvir bem. Então vamos começar a nossa entrevista, pastor. Vamos orar primeiro, né, vamos falar com Deus. Pai, eu quero nesse Ok. momento, mais uma vez, te agradecer, te glorificar pelo privilégio que temos de ser chamados teus filhos, dá-nos agora sabedoria, entendimento, que o Senhor esteja presente nessa entrevista, e que possamos, ó Deus, exaltar e glorificar o teu nome, através do testemunho de nosso viver. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Ok, pastor. Muito bem, comece então se apresentando, né? Quem é Jader? Quem é Jade? Boa pergunta. Aham. Eu vou- Vamos lá. Ah, o Jader é um pecador salvo pela graça de Deus, né? Aham. Mas, respondendo de uma forma mais prática, eu sou acriano de nascimento, né? Nasci no extremo oeste do Brasil, o último lugar onde o sol se põe no Brasil, Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Eita. Filho de duas pessoas fantásticas, meu pai, Lauro, e minha mãe, Tércia. E vivi no estado do Acre até os 18 anos, e com 18 anos fui para o seminário em busca de preparo teológico para cumprir o chamado que eu entendi que Deus tinha para minha vida naquele momento, aos 18 anos. Certo. O irmão tem Tenho irmãos? Como cinco, é que é? eu tenho 5 irmãs. Eu 5 sou o único irmãs? homem. 5 irmãs. Rapaz, o Sou o bem-aventurado entre as único. mulheres. Exatamente. Mas é o Sou o caçula das único. mulheres, não? Não, tenho duas irmãs mais novas do que eu. Então, tem três mais velhas, 3 irmãs mais velhas do que eu e 2 irmãs mais novas, né? Sou pai da Ana Laura, sou Aham. esposo da Mércia, casado Qual é o já. mesmo nome da sua mãe? Minha mãe chama Tércia. Tércia e casou com a Mércia. Casei com a Mércia, mudou uma letra só. Isso foi proposital, não? Eu acho que não, foi Ah, os mistérios de Deus, né? então, irmão, Foram quando criança, então provavelmente se tornou, era um mimadinho. Rapaz, eu tinha um grande risco disso acontecer, né? Ah, Devido ter sido criado no meio de tantas mulheres, então 6 mulheres, né? tinha alguns privilégios, né? Ah, Tinha alguns privilégios. Mas eu sempre fui aquela criança muito espoleta. Eu sempre fui aquela criança muito agitada, aquela criança que não sabia ficar quieta um minuto, que fugia de manhã para jogar futebol, apanhava meio-dia, fugia à tarde de novo, apanhava novamente no final da tarde e fugia ah. novamente à noite para brincar com os amigos. Então, eu sempre Apanhava fui mais da mãe ou do pai? a minha mãe ia me Pai. buscar a minha mãe ia me buscar no campo de futebol com o cinto na mão. É. Ainda bem que eu tinha bons colegas que me avisavam um pouco antes, né? Então, antes dela chegar lá, já chegava um e falava: a sua mãe está chegando. Aí eu Aí. entendia que era momento de correr. Mas eu sempre encontrava com ela no meio do caminho,
E ela sempre falava aquilo que toda mãe falava: fique tranquilo, mamãe não vai te bater. E eu Ah, acreditava. você acreditava, tá Quando eu, certo. quando eu passava do lado dela, o cinto de couro funcionava. Mas Mas eu louvo a Deus. Eu ela falo assim, mas fazia. eu louvo a Ah, Deus pela vida da minha mãe, pois se ela não tivesse tido uma criação tão rígida assim comigo, com certeza nós não estaríamos aqui conversando hoje à noite. A com maioria dos colegas da época, alguns estão presos, outros estão nas drogas, uhum. outros estão em caminhos terríveis, e ela foi uma vitoriosa, a verdade é essa. E louvo a Deus por cada coça que eu tomei, né? Ou como fala lá no Acre, por cada pisa. Cada pista. É algo que Pisa, hoje está fazendo falta, né? Com esse mundo de regras, leis que não pode disciplinar, não pode educar. Então tem sido um grande problema, né? Uma grande consequência nessa juventude delinquente que nós estamos tendo, né? Então, minha mãe foi muito segura naquilo que estava fazendo e errou como qualquer mãe erra, mas acertou bem mais. E louvo a Deus pela vida da minha mãe. mas eu sempre digo que é muito melhor errar por excesso do que por negligência, entendeu? Sim, Então é melhor que os pais verdade. errem por excesso de zelo, excesso de cuidado, do que por negligenciar e deixar, né? A Bíblia fala que a criança entregue por si mesma, ela envergonha pai e mãe, né? E essa é uma realidade. Agora, a sua infância na escola, como é que foi? Irmão sempre foi um bom aluno? Não? Então, por eu ter Tinha uma sido uma classe criança, social média, baixa ou privilegiada? ô pastor, eu sempre tive uma dificuldade de me concentrar em fazer uma coisa só. Uhum, Então, eu ia para a escola e era difícil concentrar na escola. Eu era muito agitado, os meus colegas me chamavam de elétrico, então, porque eu não realmente eu tinha dificuldade de parar e me concentrar. Até hoje, eu tenho dificuldade de fazer uma coisa só de cada vez. E para uhum, você estudar, você tem que disciplinar a sua mente, né? Você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Mas eu estudei na escola pública a vida inteira. Nunca tive grandes dificuldades, não. Assim, posso não ter sido o melhor aluno, mas também não era o pior aluno. Eu sempre consegui avançar para os próximos anos. Ah, e naquela época, realmente, ou você passava de ano ou não passava, né? uhum. Não tinha essa aprovação automática que tem Isso. hoje. Realmente você tinha que tirar as notas, senão você reprovava de ano. Uhum. Então, fiz o ensino médio na escola pública também, e após o ensino médio, a faculdade que eu cursei foi teologia, né? Foi Uhum. o primeiro curso superior que eu cursei, foi com a teologia. Então, eu creio que é por aí. E assim, o irmão vem de uma família cristã? Seus pais eram evangélicos ou não? Então, por parte de pai, o meu pai é de família católica. Aham. E minha mãe é de família batista. Acho que meus bisavós foram os primeiros que se converteram. Meu avô, que também chamava Jader, inclusive eu tenho o mesmo nome que ele chamava Jader Saraiva Machado, e meu nome é Jader Saraiva Machado Neto. Ele não é Então, parente do pastor João Saraiva, não. não. Inclusive, eu já conversei com o João Saraiva algumas vezes e nós chegamos à conclusão que são duas famílias Saraivas Distinto. distintas. Uhum. É, tem alguns membros da minha família que eram membros na igreja com o pastor João Saraiva. Mas esse avô meu, Jader, foi pastor no Acre, no estado do Acre, na Igreja Batista da Fé. Aí mesmo, Então, Cruzeiro? lá em Cruzeiro do Sul.
Igreja Batista da Fé. E eu tenho alguns tios que são pastores, então eu sou de uma terceira geração de pastores batistas na nossa família. Então, por parte de materna, né? Parte materna, parte de mãe, nós temos a tradição da Igreja Batista. Agora, por parte de pai, o meu pai, ele teve a sua conversão ao Evangelho já agora há poucos anos atrás. Então, uma grande alegria que eu tenho é a conversão do meu pai, o batismo do meu pai, e hoje ele é um servo de Deus, trabalha na igreja lá, Igreja Batista da Fé, é a mesma igreja que meu avô pastoreou, lá no Acre. Meu avô é falecido, faleceu bem jovem, mas o meu pai hoje em dia é porteiro lá na igreja, né? Ele abre a igreja, fecha a igreja, recebe os irmãos, é bem ativo lá. Então, a questão das minhas origens cristãs, claro que eu tive que passar pela conversão, né? Sim. Filho de crente não é crente, né? Não entendi. Como que foi esse processo? Porque provavelmente, então, o irmão foi criado indo para a igreja, né? Provavelmente sua mãe sempre o levava à escola dominical, desde a infância, né? Sim. Então, e como que foi a sua conversão? Okay. Lembra? Então, eu recordo-me, por exemplo, eu tinha uma calça jeans da escola bíblica dominical. Então, todo domingo pela manhã era a calça que eu tinha, e eu lembro daquela calça jeans até hoje, era a calça da EBD. E eu lembro-me que minha mãe nos levava à escola dominical, e eu lembro que ela até pouco tempo, não sei se ainda tem, mas ela tinha essa calça jeans guardada até hoje, até bem pouco tempo atrás, não sei se ela ainda tem com ela. E a primeira lembrança que eu tenho da infância, pastor, quando eu tento lembrar, eu sentado numa sala de escola bíblica dominical e uma professora com a Bíblia aberta. É a primeira lembrança de infância que eu tenho, e fui criado nesse processo, frequentando a escola bíblica dominical, mas até que aos 11 anos de idade, num domingo à noite, eu ouvi a mensagem de salvação, e com 11 anos de idade, eu me senti terrivelmente perdido. Eu senti-me que eu precisava me agarrar no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. E eu lembro-me até hoje que o pastor pastor Miguel, como é conhecido lá no estado do Acre, pastor Miguel pregou aquela mensagem e ele fez um apelo público. E eu lembro-me que eu fui a primeira pessoa que chegou lá na frente. Ele praticamente nem desceu do púlpito até a frente, onde ele ia, e eu já estava lá. E eu disse: pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas fiz isso com total consciência, sabendo exatamente aquilo que eu estava fazendo, e de que naquele momento eu estava seguro nas mãos do Senhor Jesus. E eu lembro-me que após eu tomar aquela decisão, eu fui encaminhado para uma sala da igreja, e ali naquela sala tinham os conselheiros. Aqui eles exerciam um ministério de esclarecer melhor para aquela pessoa que estava tomando a decisão. Eu lembro-me que o conselheiro que falou comigo, ele citou para mim João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá tirá-los da minha mão. E ele colocou uma tampa de uma caneta na mão, e ele disse: Jader, você é essa tampa, e aqui é a mão de Deus. E ele disse: você está seguro nesse momento nas mãos de Deus. E desde então, eu não tive dúvida da minha salvação, da minha conversão. E graças a Deus nunca me afastei do Evangelho, eu me mantive no Evangelho durante toda a minha vida. Interessante. É uma das coisas que hoje eu vejo, grande parte das igrejas, né?
é a falta de apelo, né? Tem os cultos, tudo, mas uma boa parte não faz mais apelo, né? Não sei por quê. E também, assim, não dá valor à criança, né? Então a gente vê assim, como que uma decisão de uma criança de 11 anos, né? Faz um efeito e ali Deus transforma, Deus trabalha. Então, fica para nós nessa lição, né? Os pastores, faz apelo, né? Não perca isso, né? Eu E lembro, sim, sabe uma coisa também, pastor, que eu sempre digo? Nunca despreze uma criança que é muito agitada. Às vezes a gente olha para aquelas crianças extremamente agitadas. Aquela criança tem um potencial tremendo. Se uma criança dessa se converte, se Deus converte o coração dela, se Deus a escolhe para o ministério, seja um ministério de tempo integral, na verdade todos nós estamos no ministério, todos nós somos sacerdotes de Deus, mas sobretudo se essa criança tão agitada decide ser um missionário, decide ser um pastor, o chamado de Deus, ela tem um potencial tremendo para ser usado no reino de Deus. Então, nós que somos pastores, vamos ficar atentos às crianças muito agitadas. exatamente, exatamente. Porque muitas vezes elas, assim, dá aquela impressão que estão perturbando, né? Perturbando a ordem, perturbando o ambiente, mas na verdade elas são atentas, né? Às vezes a gente pensa que elas não estão prestando atenção, né? Nós tínhamos uma criança aqui na Ebenezer, filho do Sandro, né? Da Roberta, e que ele ia para o seminário lá. E ele ficava lá na sala, lá, brincando com outras coisas, e de repente o professor fazia uma pergunta e ele respondia, né? Entendeu? Mas assim, ele estava lá brincando com os carrinhos dele, brincando com as coisas, os alunos não sabiam e ele dava a resposta, né? Então, Bacana. é desse jeito, amém. Joia. Amém. Agora, o irmão decidiu ir para o seminário, já tinha qual a idade? Entre 17 e 18 anos. Eu estava no último ano do ensino médio. E como que foi isso? Porque normalmente um jovem, por exemplo, criando ensino médio, tem os sonhos de faculdade, né? Aquela perspectiva, os próprios pais, muitas vezes, os familiares, e aí, de repente, decide ir para um seminário, que naquela época, né, é diferente de hoje, né? Hoje a gente vê muito, o pessoal fala em seminário, mas é uma faculdade teológica, né, a nível acadêmico, né? Mas naquela época não, naquela época eu acredito que o seminário era aquele seminário lá na igreja mesmo, sem como eu vou dizer, assim, um diploma, né, reconhecido pelo MEC e tudo mais, né? Era apenas um seminário para ser exercido na igreja, né? E como que foi essa decisão, essa escolha? Como que foi esse chamado? Como sentiu que devia ir para o ministério e não para uma outra profissão? Ok. O chamado foi puramente interior. Pessoalmente, um tanto quanto subjetivo. Era algo que eu sentia, era algo que vinha de mim. Procurei, na época, os meus pastores, procurei o pastor de jovens da igreja e relatei para ele, disse, pastor, eu tenho sentido um chamado, uma necessidade muito grande de pregar o evangelho, de falar o amor de Deus, do amor de Deus para as pessoas. E aquele pastor então disse, Jader, começa a orar a Deus e perguntar para Deus o que Ele quer de você. Pode ser que Deus está chamando você especificamente para dedicar a sua vida para o ministério. Mas isso é você quem vai ter que entender. E aí eu comecei um processo naquela época de oração e leitura bíblica. Eu comecei a ler a minha Bíblia e orar.
sem buscar nenhuma experiência mística, nada disso, mas por meio da oração e buscando a paz de Deus. Foi quando eu entendi de que eu deveria ingressar no seminário, de que eu precisaria buscar um preparo para o ministério, né? E lá no Acre, nós não tínhamos seminários, nem mesmo nas igrejas, lá em Cruzeiro do Sul. Então, foi quando eu senti o desejo de buscar fora. Conversei com os meus pais, conversei com o meu pastor. Meu pastor não gostou muito da ideia. Disse, você vai se perder pelo meio do caminho, não sei o quê. Mas tive um apoio maior da minha família. Posteriormente, a igreja também aprovou, aceitou a ideia. A igreja que eu falo, a figura do pastor, nos recomendou para o seminário, mas o maior apoio mesmo foram dos meus pais. Em tudo, realmente, eles me apoiaram. Sobretudo, como eu precisei sair de lá, isso demandou um investimento financeiro muito alto, com passagem aérea, com mensalidades do seminário, manutenção enquanto fazia o curso. Isso aí realmente veio... Os meus pais. Meu pai e minha mãe me apoiaram totalmente assim, nessa questão financeira. E eu não tive praticamente apoio algum da igreja no que diz respeito a isso. Mas foi realmente da minha família, não somente dos pais, mas uma rede de irmãos, de colegas, de amigos, que me ajudaram nesse processo também. A sua igreja, ela era uma igreja pequena, média? Mal falou que tinha pastores, então tinha mais de um pastor. Sim, na época tinham 5 pastores. 5 pastores? 5 pastores. Na época a igreja contava na sede, acredito que com 1.200 membros. É uma igreja fora as congregações, porque em Cruzeiro do Sul tem muito trabalho com os ribeirinhos, são aqueles moradores que moram ao longo do rio, ali na beira do rio, né? Então, a igreja tinha muitas congregações. Então, eu não sei hoje, mas hoje, com certeza, estão com muito mais membros na igreja. Mas é uma igreja, assim, de um porte grande. Ela é uma igreja ligada à convenção ou dentro do grupo independente? Então, o ramo lá da igreja, ou quem evangelizou o norte do Brasil, foi muito evangelizado pelos missionários da Missão Batista da Fé. Eu não sei se lá para o norte, para o Pará, onde o senhor estava, se os missionários da Missão Batista da Fé chegaram até lá. Não. Eles foram muito para o lado do Acre, isso há 90 anos atrás. Eles vieram muito para o estado do Acre e para o Amazonas. Então, a filosofia deles de ministério, da Missão Batista da Fé, é muito parecida com as igrejas independentes que nós temos aqui na região. Então, foram igrejas que foram plantadas pelo missionário, e assim que a igreja tem a condição de se autossustentar, ela torna-se uma igreja independente. Então, ela mantém vínculos, laços de respeito, de fraternidade, de comunhão, mas não é filiada a nenhuma convenção batista, seja ela qual for. Então, bem parecido com a filosofia das nossas igrejas aqui na região. E o irmão foi fazer o seminário onde? Eu comecei o curso teológico no Paraná. No Paraná, eu passei por 2 seminários batistas. Na verdade, um batista
Mas o primeiro que eu passei chama Instituto Bíblico Maranata, que é no norte do Paraná, próximo a Londrina, Apucarana. Eu estudei um ano lá. O primeiro ano de seminário meu foi lá. Depois eu migrei fiz o meu segundo ano de seminário no Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba, também no Paraná. E os meus últimos 2 anos e meio foram no Seminário Batista Emaús, que na época estava funcionando em Guarulhos. Então, a maior parte da minha formação teológica veio do Seminário Batista Emaús. Emaús, certo. Isso. Pastor Carlos. Isso. Exatamente. E nesse período, assim, casamento, quando que a dona Mércia entrou na jogada? Nós nos conhecemos na época do seminário. Lá no primeiro seminário, na verdade, lá era um seminário de regime internato, e lá nós tínhamos alojamento para rapazes e alojamento para as moças. Ela fazia o seminário? Isso, eu a conheci na sala de aula do seminário. Nós entramos no mesmo ano, lá no Instituto Bíblico Maranata. Só e aí o pastor Francivaldo está aqui conosco, né? Está dizendo Marilândia do Sul fica o seminário Maranata, é isso mesmo? Isso, exatamente. É na região ali de Apucarana. Isso. Exatamente. Marilândia do Sul, a cidade, exatamente. Fica na zona rural de Marilândia do Sul. É um seminário muito bom, funciona até hoje, é um seminário já muito antigo, eu não recordo agora quantos anos que tem, mas acredito que é assim, mais de 50 anos, eu não recordo bem, mas é um seminário muito antigo, muito bom, funciona até hoje. O Instituto Maranata, Instituto Bíblico Maranata. E lá conheceu a dona Mércia. O negócio ficou assim um pouco estranho quando as aulas não ficaram muito interessantes, né? Comecei a olhar mais para o lado do que para o professor, né? Aí complicou, né? Então nós nos conhecemos lá. Então nós tivemos o privilégio de começarmos o seminário juntos e terminamos juntos o curso, né? E ela percorreu o mesmo caminho que eu. Ela também fez um ano lá no Maranata. Depois, no segundo ano, nós migramos, ainda solteiros, lá para o Seminário do Sul, Seminário Batista Regular do Sul, que fica em Curitiba. E por que houve essa migração? Então, na época, nós sentimos o desejo de terminar o curso no Seminário Batista. Não que lá no Maranata não fosse, pelo contrário, um seminário também muito seguro na doutrina, mas era o nosso desejo, ou era o meu desejo, a terminar o curso no meio batista. E aí nós fizemos lá no Sul quase um ano, casamos no final do ano, e aí decidimos ir para o Emaús, porque ficava mais próximo à cidade dela lá, que era Cubatão, São Paulo, né? E aí estava em Guarulhos, nós fomos até Guarulhos, conhecemos o seminário lá, o pastor Wallace era o diretor do seminário, ele nos recebeu, nos apoiou na transição, falou, olha, se a igreja sua entender que vocês devem vir para cá, nós estamos de braços abertos para receber vocês. Foi quando nós decidimos migrar para Guarulhos e terminamos o curso lá, no Seminário Batista Emaús. Nós achamos que era mais fácil terminar lá por questão financeira também, agora casados, houve toda essa questão pelo meio também. E quem que pediu namoro? O Jader ou a Mércia? Fui eu. Fui eu, sim, com certeza. Que bom. Isso. E nesse relacionamento, quem que nasceu? Então, aí nós temos a nossa filha, Ana Laura.
que hoje está por completar 14 anos, agora no próximo ano de 2020. Só Então, 14 anos Ela nasceu após o seminário, né? Ela nasceu já aqui na cidade onde nós estamos. Ela é de São Sebastião, ela é paraísense que fala, né? Ela nasceu aqui, enquanto nós já estávamos no ministério aqui em São Sebastião do Paraíso, né? Após o seminário. Certo. O pastor João Francisco está colocando aqui uma observação. O pastor Omar, que é dentista, né, trabalha nesse seminário, né? Acho que deve dar aula lá hoje, né? Uhum. Na época, quando eu estudei lá, ele não era professor, mas realmente eu fiquei sabendo que alguns anos atrás, se for a mesma pessoa que ele está falando, eu acho que é o missionário de Asas de Socorro. Isso, isso, Sim. Então, eu fiquei sabendo que ele foi realmente para o Maranata, lá está dando aula. Uhum. Casal muito precioso. Ele e a esposa, Ana Ruth. Um testemunho muito bacana, os dois. E é uma pena, né, quando a gente fala do Emaús, né? Eu cheguei a dar aula também no Emaús, na Holândia, e um tempo muito precioso, grandes, bons obreiros, né? Foi formado ali. E a gente lamenta, né, por ter fechado, né? A gente lamenta. Né? É verdade. Há uma carência hoje no nosso meio de bons seminários, né? Verdade. Estamos perdendo essa visão de formação de obreiros, né? Aí o irmão, então, se casa, termina o seminário e aí tem aquela questão, vai para o Ministério Integral, pastorear, como que foi a saída? Qual foi o seu primeiro convite? Então, eu tinha convicção acerca do ministério. Isso era final do ano de 2005. Nós estamos falando de uma história de 15 anos atrás. Uhum. Então, eu tinha convicção a respeito do ministério pastoral. Eu tinha essa convicção absoluta no meu coração que era o lugar que Deus queria me usar. A princípio, eu gostaria, eu tinha o desejo de ficar junto com um pastor, eu queria auxiliar alguém, ajudar alguém. E eu lembro-me que era o último semestre do seminário e nós tínhamos algumas possibilidades. Nós tínhamos a possibilidade de retornarmos para o Acre, para Cruzeiro do Sul. Tinha um convite para assumir uma das congregações da igreja que havia me enviado para o seminário. Então, tinha essa primeira possibilidade. Tinha alguns convites lá por Guarulhos mesmo, tinha um pastor lá que ele nos convidou para auxiliá-lo, um dos professores do seminário, fez uma sondagem, e tinha uma possibilidade também de Campinas. Também um dos nossos professores havia nos convidado para nos auxiliar. E aí, no meio disso tudo, surge o pastor Carlos Alberto Moraes. Ele chegou uma noite para nós, isso já faltavam poucos meses para o término do curso, e disse, Mércia, Jader, cheguem amanhã mais cedo na aula que eu preciso conversar com vocês. E quando o pastor fala que quer conversar com a gente já fica com medo, não sei porquê. O que eu fiz? Quase que a gente já confessa os pecados todos na hora, né? E aí nós fomos para casa aquela noite. Não, pastor. Ficamos preocupados, né? E eu falei só para minha esposa assim, ó, não fala nada, não confessa nada antes dele perguntar. Né? E aí nós fomos um pouco mais cedo aquela noite. A aula começava às 19h30 e ele pediu que nós chegássemos às 18 horas. E aí nós fomos, sentamos, ele já estava lá nos aguardando. E ele disse, olha, Jade, Mércia, vocês estão por terminar o curso. O pastor Wallace, que era o nosso diretor acadêmico na época,
o pastor Carlos falando, né? O pastor Wallace já comentou comigo que você tem algumas possibilidades ministeriais, mas eu gostaria de abrir mais uma possibilidade para você. A primeira igreja batista, em São Sebastião do Paraíso, ela está num processo de transição pastoral. Na época, o pastor Manuel Souza, ele estava indo para Londrina, assumiu o Templo Batista Maranata, lá em Londrina. E aí o pastor Carlos Moraes falou assim, você não gostaria de ir lá pregar na igreja, um final de semana, a igreja conhece você, você conhece a igreja, vai lá sem compromisso, você não está falando que vai pastorear a igreja vai conhecer você. E daí nós viemos, um final de semana, chegamos aqui acredito que no sábado de manhã, ficamos no sábado com alguns irmãos, no domingo participamos da escola dominical, e para minha surpresa, após a escola dominical, já teve uma entrevista. Eu achei aquilo um pouco... eu falei, o que está acontecendo, né? Porque eu vim só para pregar, mas já vi uma assembleia marcada com entrevista. Já estamos aqui, né? E nisso os irmãos aproveitaram assim para fazer perguntas. Aliás, no sábado à noite, a diretoria da igreja se reuniu conosco. Foi na casa pastoral, que já estava vazia. Não estava vazia, não. É o pastor Manuel que nos recebeu. Marcou uma reunião na igreja, aqui no prédio da igreja, né? E aí a diretoria já nos fez algumas perguntas de ministério, o que nós pensávamos, para nos conhecer. E preguei na igreja aquele final de semana também, e retornei para Guarulhos. A igreja tinha quantos membros, mais ou menos, nessa época? Pastor, na época, eu acredito que naquela lista que as pessoas fazem, né? Tinha cerca de 40 membros. Tinha cerca de 40 membros. Só que muitos estavam inativos já não frequentavam mais a igreja. Devia ter um grupo aí de umas 30 pessoas, talvez. Porque tinham alguns que estavam ali, mas já tinham mudado de cidade, ou não estavam mais frequentando os cultos, não é? Então, aí nós fomos embora para Guarulhos, e a igreja aqui pediu que nós estivéssemos orando sobre a possibilidade de virmos para São Sebastião do Paraíso após a nossa formatura, lá em dezembro, né? E daí, então, nós tivemos em oração, pouco tempo depois, acredito que questão de 1 mês, 2 meses, não recordo bem, mas foi bem rápido, a igreja nos enviou uma proposta por escrito. Na época foi um e-mail, chegou, o pastor Manuel me ligou. Olha, hoje eu estou com 37, eu tinha 22 anos. Bem jovem. E aí a igreja, bem jovem. Mas assim, a cabeça era outra, né, pastor? Porque você fala de um jovem de 22 anos hoje em dia, e você fala de um jovem de 22 anos há 15 anos atrás, é bem diferente. Bem diferente. As perspectivas são outras, os desejos, os anseios são outros, né? Então, eu tinha 22 e minha esposa 21. Minha esposa 21 anos. E abriu-se mais essa possibilidade na época, né? Em 2005, de virmos aqui para a primeira igreja batista, né? Que foi o que se concretizou depois, após o convite da igreja. Nós oramos por um período e entendemos que era a vontade de Deus virmos para cá, né? Teve um processo todo, né? Porque no meu coração era Acre, de todo... meu coração pulsava pelo estado do Acre. Então, eu queria uma coisa, mas o Espírito de Deus conduziu. Foi fechando as portas. E já são, então, 15 anos de São Sebastião. O pastor Rogério Inácio, ele é missionário, né?
Ele está perguntando onde fica São Sebastião do Paraíso. Vamos lá, região de Ribeirão Preto. Nós estamos a 110 quilômetros de Ribeirão Preto. E também uma outra cidade que talvez o pastor Rogério com certeza conhece é Franca. Nós estamos a cerca de 70 quilômetros de Franca. Então fica bem na divisa aqui no sudoeste de Minas. Então fica bem na divisa com o estado de São Paulo, né? Nessa região, o pastor Rogério conhece aqui Batatais, né? Ribeirão Preto, ficamos nessa região aqui. Certo. Agora, nesses 15 anos, como que o irmão tem desenvolvido o seu ministério aí? Porque o irmão está de tempo integral desde essa época, né? Sim. E como que... Quais têm sido os principais desafios que o irmão enfrentou com a igreja? Ok. Como que o irmão implantou? Qual a visão que o irmão implantou na igreja? A nossa visão como igreja, pastor, é sermos uma igreja atuante, que ama Jesus e leva vidas para perto dele. Essa é a nossa declaração de visão, é o que nós ensinamos na igreja. Nós precisamos ser uma igreja atuante, uma igreja que ame a Jesus e uma igreja que pregue o evangelho, né, que leve vidas para Jesus. Então, a nossa declaração de visão como igreja, ela é dividida nessas 3 partes. Então, sermos uma igreja atuante. Como assim sermos uma igreja atuante? Ao mesmo tempo que nós não abrimos mão da fidelidade bíblica, nós não abrimos mão dos ensinamentos bíblicos, nós não negociamos. O que a Bíblia ensina, ela ensina e ponto final, não tem discussão. Então, nós somos uma igreja que mantém a fidelidade bíblica, mas, ao mesmo tempo, nós queremos sermos relevantes para o nosso tempo. Nós não queremos ser uma igreja que está dando respostas para perguntas de 500 anos atrás. Nós não queremos ser uma igreja que está respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Nós queremos compreender a nossa época, compreendermos a nossa geração, para então sermos uma igreja que faça diferença na sociedade atual, né, no ano de 2020. Então, sermos essa igreja atuante, uma igreja que ama Jesus. Jesus precisa ser o centro de toda a nossa vida ministerial, de tudo aquilo que nós fazemos, da nossa atuação. Ele precisa ser o centro de tudo isso. Se Jesus não estiver no centro, nós precisamos parar qualquer coisa que estivermos fazendo. E, ao mesmo tempo, não esquecermos da missão da igreja, que é o fazer discípulos, né? Levarmos vidas ao Senhor Jesus. Então, essa tem sido a nossa visão como igreja, implantada 15 anos atrás. Quando eu saí do seminário, do Emaús, aliás, é um seminário que nos deu uma base bíblica, teológica, mas ao mesmo tempo prática, muito profunda, que nos ensinou bastante, assim como os outros seminários que nós passamos também tiveram a sua contribuição em nossa vida. Mas meu trabalho de conclusão de curso do seminário foi acerca do ministério pastoral. E eu lembro que o tema da minha dissertação foi um ministério pastoral relevante resultará em uma igreja relevante. Eu desenvolvi essa temática. E ali eu escrevi naquela época, claro que sem experiência prática praticamente nenhuma, mas eu já coloquei ali em prática aquilo que seria a minha atuação ministerial. Então, isso me ajudou bastante, e é claro que com a prática a gente desenvolveu mais, e todo ano eu revejo isso. Agora nós estamos terminando o ano de 2020, dentro daquilo que o contexto atual permite, eu já estou escrevendo novamente
o meu planejamento e a nossa atuação como igreja para 2021. Então, hoje eu já tenho colocado no papel como será a nossa atuação para o próximo ano. Então, a gente vai revendo isso ano a ano, a nossa atuação. O irmão pegou a igreja há 15 anos atrás com um grupo de 30 pessoas. Nesses 15 anos, hoje a igreja está, eu não digo hoje assim em relação à pandemia, né, porque houve uma mudança, mas até antes da pandemia, tinha uma frequência de quanto a igreja, mais ou menos? Cerca de 130, 140 pessoas frequentando regularmente os cultos, né? Aqui no prédio, né? Sem contar, claro, as pessoas que frequentam os pequenos grupos. Nós trabalhamos com pequenos grupos. Então, por exemplo, há pessoas que frequentam os pequenos grupos, mas que ainda não chegaram aqui no nosso prédio, né? Mas que semanalmente passam pelos nossos cultos, cerca de 120, 130, 140 pessoas, depende do domingo, daquilo que está acontecendo, né? Eu soube que vocês estão com um plano bem ousado, né, em relação ao templo, aí, de aumentar. Como que surgiu essa ideia? Qual que é a visão do irmão em relação ao templo hoje? Então, o nosso templo aqui, pastor, ele tem capacidade hoje para 240 pessoas. Então, é a nossa capacidade hoje. Então, nós teríamos espaço aqui onde nós estamos, vamos falar, para mais 100 pessoas ainda chegarem. Então, de questão de espaço, para momento, nós estamos assim, deixa eu usar uma palavra aqui, nós estamos tranquilos, mas não queremos estar confortáveis, mas ao mesmo tempo isso pode trazer acomodação. Então, há cerca de 2 anos atrás, nós fizemos um planejamento para os próximos 40 anos da vida da igreja. 40 esperamos anos? Esperamos que Jesus venha antes, né? Que nós sejamos a última geração que o Senhor Jesus venha buscar-nos, né? Mas nós fizemos um planejamento. O senhor conhece o nosso espaço físico aqui, então nós temos um estacionamento aqui ao lado do nosso prédio. Estou falando aqui ao lado porque eu estou aqui no meu escritório, ou no meu gabinete, como alguns queiram chamar. Mas nós temos aqui um espaço bom aqui ao lado, e o nosso projeto, então, foi de ampliação do nosso templo. Mas aí talvez alguém pergunte assim, mas por que ampliar o templo, né? Ainda, você diz que tem um grupo de 120, 130 pessoas, 140, se você ainda tem espaço para mais 100 pessoas, para que pensar em ampliação? A nossa igreja completou 35 anos de existência. E a minha pergunta é, há 35 anos atrás, que mais ou menos isso, que é o que tem o nosso prédio aqui, se os missionários que plantaram a igreja aqui em São Sebastião do Paraíso, se eles tivessem pensado só neles, lá, eles jamais teriam construído. Já pensou, pastor Paulo, há 35 anos atrás, você construir um prédio para 240 pessoas? Para alguns era loucura. Eu chamo isso de visão. Eu chamo isso de pessoas que estão enxergando lá na frente, que estão vendo aquilo que ninguém vê. Então, assim, Deus colocou no nosso coração esse sonho. E nós temos nos preparado para isso. O nosso projeto é que o nosso futuro prédio, aqui ao lado, unido com esse, ele vai comportar cerca de 600 pessoas sentadas. Então, é um projeto grande, é um sonho grande, é um sonho ousado, e é uma visão para o futuro. Por isso eu te falei, 40 anos, uma próxima geração.
Não que nós queiramos esperar 40 anos. O nosso desejo era que ele estivesse pronto já agora. Mas, quando o irmão fala nós, né? O irmão está usando no plural. O irmão está se referindo a quem? As decisões. Como que é? O irmão que toma as decisões, o irmão projeta e chega lá, não, eu vou fazer, ou não. Como que funciona? Nós temos, como é a tradição da Igreja Batista, a última palavra é da igreja. Então, eu não posso tomar decisão alguma, porque eu tenho uma liderança na igreja, tem os líderes na igreja, e temos também a palavra final, como é costume da Igreja Batista, e acreditamos que é o correto, a palavra final sempre é da igreja. Então, eu não posso, logicamente, sair fazendo um plano desse sozinho, né? Então, quando eu falo nós, eu estou me referindo à liderança da igreja e à igreja como um todo. E hoje nós trabalhamos aqui em 2 pastores. Nós temos um pastor auxiliar que trabalha conosco, que chegou esse ano, 2020, e tem composto uma equipe pastoral. Até porque nós entendemos, eu entendo, numa multiplicidade de pastores. Eu entendo que uma igreja, independente do número de membros, ela precisa ter mais do que um pastor. Porque um pastor sozinho, ele não tem todos os dons, ele não tem todas as capacidades. Você não vê ninguém na Bíblia trabalhando sozinho. Você sempre vê equipes, você sempre vê grupo de pessoas na liderança. Então, nós começamos a formar uma equipe pastoral, que hoje nós estamos em 2 pastores. É o pastor Ricardo e eu. E, logicamente, a visão para o futuro, até Jesus voltar, ou enquanto Jesus não volta, e à medida que o trabalho for desenvolvendo, a visão ministerial minha é termos mais pastores na igreja, cada um trabalhando dentro dos seus dons, cada um trabalhando, fazendo aquilo que Efésios 4, versículo 11 e 12 em diante nos diz, né? E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores mestres, para que estes aperfeiçoem os santos, a igreja, né? E para que os santos cumpram a tarefa, para que o corpo de Cristo seja edificado e assim aconteça o crescimento. Então, eu tenho plena consciência, pastor, hoje, depois desses 15 anos pastoreando a igreja, que não dá para trabalhar sozinho. Talvez hoje o pastor, o senhor hoje não tem diretamente pastoreado uma igreja, mas já pastoreou a diversas igrejas, e o senhor sabe o quanto que um pastor sozinho sofre. E durante essa época de pandemia, eu ficava pensando nos pastores sozinhos. Eu tinha alguém aqui, o pastor Ricardo, que está conosco aqui à frente, nós sofríamos juntos, nós chorávamos juntos, nós orávamos juntos, planejávamos juntos, e quando tem 2, a carga é mais leve, né? Então, quando o senhor me perguntou sobre o projeto futuro da igreja, é isso, é um sonho grande, ousado, além da nossa capacidade, além daquilo que nós podemos, mas se não fosse, seria nosso. Se fosse uma coisa que nós podemos, então seria o meu plano. Então, por isso nós entendemos que Deus nos deu esse plano. Até agora, nós conseguimos mexer pouco. Já fizemos uma primeira parte, porque nós temos aqui uma área de quase 800 metros quadrados aqui, mas eram separados na prefeitura. Então, tinha um lote aqui, que é onde fica o prédio, tinha um lote que é aqui o estacionamento, e mais um outro lote que é onde fica a casa pastoral. Então, era tudo separado. Então, o primeiro passo foi fazer uma integração de tudo isso.
Então, essa parte já passou. E também já estamos com um projeto semi-pronto para darmos entrada na prefeitura, para, após a aprovação, começarmos a construção do nosso futuro templo. Para os nossos filhos, né? Espero que nós vejamos, mas se nós não vermos, que os nossos filhos completem. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vejo que, assim, uma pergunta que eu já fiz para vários pastores que eu tenho entrevistado, eu quero ver a sua resposta. A gente vê hoje, somente no nosso meio independente e tal, e grande parte das igrejas, elas não passam de 30, 40, 60 pessoas, e o irmão aí hoje, nessa faixa de 130, 120, dando esse passo, né, para 600. Qual que é o segredo? O que o irmão acha que precisa acontecer no nosso meio? O que está acontecendo, na sua opinião? É complicado dar uma resposta, porque parece que quando a gente traz uma resposta como essa, a gente está se pondo numa posição alta. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso fugir dessa pergunta que o pastor está me fazendo. Pastor, eu vou falar sobre nós, ok? Eu não vou falar de outra realidade, de outro lugar. Então, eu vou te falar a nossa visão, eu vou falar para o senhor a nossa visão novamente. Sermos uma igreja atuante, ok? Sermos uma igreja atuante, que ama Jesus e conduz vidas para perto dele. Talvez isso responde. Talvez, e é o que nós buscamos, não estou dizendo que nós chegamos lá, acredito que nós estamos bem longe, muito longe. Mas cada vez mais sermos atuantes. Ou seja, ao mesmo tempo que nós não negociamos a fidelidade bíblica, nós queremos sermos relevantes para a sociedade que está aí fora. Então, sim, eu estou falando sobre nós, não estou falando de outro lugar, não estou falando de outra realidade. Deus não me chamou para ser bispo. E eles nem existem mais. Deus me chamou para ser um pastor local, que trabalha aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso. Então, o que nós temos buscado é isso. Então, por exemplo, chegou o ano de 2020. Quem diria? Quem diria que nós passaríamos tudo isso que nós passamos nesse ano de 2020? E aí a questão é, que resposta que nós daremos como igreja para esse ano de 2020, para essa pandemia? O que fazermos? Simples. Vamos abrir a Bíblia e vamos ensinar a Bíblia para o nosso povo. Vamos ensinar a Bíblia para as nossas ovelhas. Vamos continuar pregando as verdades da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não há necessidade de respondermos perguntas que ninguém está fazendo. Eu vejo que muitas vezes nós perdemos tempo com perguntas que ninguém tá fazendo. Por exemplo? As pessoas estão com outras perguntas. Aí o senhor me apertou de longe. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá, por exemplo. Sou calvinista. Sou arminiano. Você é calvinista? Você é arminiano? Você é pelagiano? As perguntas sem pé, sem cabeça, sem propósito. As perguntas que ninguém está fazendo. O membro da nossa igreja, que vem aqui, que passou uma semana de lutas, que está vivendo 2020, uma pandemia dessa, você acha que ele está perguntando se ele é calvinista ou não? Então, eu vejo assim, pastor, eu não falo de outras igrejas, não condeno outras igrejas, cada um tem o seu chamado local, e a missão para cumprir onde estiver, e estabelecer a visão que Deus colocou no coração dele, mas, no nosso caso, nós não ficamos atrás de responder essas perguntas. Por exemplo, agora em novembro, nós estamos, pastor Ricardo e eu, no domingo pela manhã e à noite, nós estamos com uma temática, não temas,
Então, nós temos pregado dentro dessa temática, não temas. E aí nós temos dividido, não temas. Por exemplo, domingo de manhã agora eu irei pregar sobre não temas diante do caos na história. Então, eu vou pregar sobre as profecias. Então, as pessoas estão perguntando isso na cabeça delas. Será que é o final dos tempos? Será que está próximo a volta do nosso Salvador? Então, eu vou pregar domingo de manhã sobre isso. À noite, o pastor Ricardo vai pregar sobre não temas diante da batalha espiritual que temos vivido. Então, assim, eu estou falando da área de pregação, da igreja, mas também os nossos pequenos grupos procuram trabalhar temas atuais, relevantes, claro, ensinando a Bíblia. Não abrimos mão do que a Escritura nos ensina. Então, talvez, pastor, se eu começasse hoje, se Deus nos levasse para plantar uma nova igreja, que talvez jamais, só se Deus mudar isso em meu coração, mas eu admiro muito os missionários, pelo chamado que eles têm, mas se Deus nos levasse para recomeçar o nosso ministério em outro lugar, que fosse aqui na cidade, na plantação de uma nova igreja, ou em outra cidade, eu teria essa mesma visão. Nós precisamos ser uma igreja atuante, que ama Jesus e que leva vidas para perto dele. Talvez seja uma resposta. Uhum. Perfeito. Agora, pensando, saindo agora um pouco da igreja, né? Há um ditado que diz que por trás... não, deixa eu fazer uma outra pergunta que eu queria falar, mas depois do seminário, o irmão continuou fazendo outros cursos no campo de teologia? Sim, não e por quê? Assim, após o curso de teologia, eu fiz a validação do meu curso, né, como nível superior, né, fiz na Faculdade Metodista de São Bernardo, fiz alguns cursos, eu sou graduado pelo Instituto Haggai, em Campinas, no curso de liderança avançada. Foi bem recente agora, essa minha graduação, juntamente com a minha esposa. Nós somos graduados pelo Instituto Haggai. Aliás, um excelente curso, já falei dele por senhor. Um curso que traz-nos ferramentas assim fantásticas, que muitas vezes nós não temos ou nós não recebemos elas na época do seminário, talvez por não estarmos prontos naquela época. Então, eu cursei esses cursos. Agora, também fiz faculdades. Eu fiz faculdade de História pela Unifran. Então, fiz licenciatura em História. Fiz também licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei. E agora, mais recente, eu fiz uma pós-graduação em ensino religioso. Então, resumindo, assim, essa é a minha formação até hoje, no que diz respeito à área acadêmica, né? E eu penso em continuar após, né? Fazer outros cursos. Eu tenho um plano a longo prazo, que aí inclui fazer outros cursos. Uhum. Me fala um pouco, então, para a gente terminar, o tempo vai passando rápido, né? Já fez 1 hora já. E minha esposa está me esperando para a gente tomar uma saída daqui a pouco. Exatamente sobre ela que eu vou perguntar. Fala um pouco da Mércia, como o senhor define a sua esposa, o que ela representa na sua vida pessoal e ministerial? Ok. Então, a nível pessoal, eu acredito que Deus escolheu a Mércia para estar ao meu lado, porque a Mércia, ela me completa. Ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa, como eu falei desde criança, extremamente agitada,
A Mércia é serena, a Mércia é calma, a Mércia é musicista, de formação, né? Então, a Mércia, além da teologia, ela é formada em música. Ela até trabalha como professora de educação musical aqui na cidade. Então, ela me completa, né? A nível pessoal, já faz 15 anos do nosso casamento, 15 não, 17 anos, olha, o açaí não vai sair. Faz 17 anos do nosso casamento, e ela é essa pessoa, a nível pessoal, ela me completa, e o resultado de nós dois é a nossa filha, né, Ana Laura. Ficamos até hoje com uma filha somente, e a nível ministerial, ela exerce, né, como ela tem os dons e os talentos dela, a própria formação na área de teologia. Ela tem o mesmo curso que eu tenho, bacharelado em teologia, e por ter a formação na área de música, ela, no ministério, é imprescindível, não tem como abrir mão do trabalho que ela faz com música na igreja. Então, ela lidera projetos na igreja. Nós temos um projeto aqui na segunda-feira que chama Segunda Musical. E aí nós formamos os músicos da igreja. Então nós pegamos a meninadinha com 7, 8, 9, 10 anos e ensinamos música, e adultos também vêm, e a Mércia que lidera. Então ela dá aula de piano, de teclado. Temos os outros professores de bateria, o Lucas mesmo, seu filho, dá aula de violão, de guitarra. Temos diversas aulas. E a Mércia, ela tem essa atuação efetiva nesse projeto todo que nós temos ministerialmente, né? Exerce os trabalhos dela com música, mulheres, aconselhamento. Tem sido um braço forte e constante ministerialmente. A Laura é aquela espoletinha, né? Aham. Oi? Parece já uma moça formada já. Eu pensava que ela tem tinha mais, 14 anos ainda. Eu Na vejo verdade, tem ela, né, no Face, parece já uma cantora formada já. Ela tem 13 ainda, vai fazer 14 ano que vem, né? Uhum. Então, assim, a menina fantástica também, filhinha. Como o filho tem defeitos, como todos nós temos, e ela também tem os defeitinhos dela, mas é uma menina fantástica e está em processo aí, já entregou sua vida a Jesus, já foi batizada na igreja, gosta da área de música, gosta de mexer com música, é a filhinha do coração, né? Pastor, então, para terminar, com uma palavra, tá? Apenas com uma palavra, um bate-volta. Dá algumas definições aqui, tá ok? Deus. Senhor. Salvação. Graça. Vida. Eterna. Morte. Castigo. Família. A base. Ministério. Vou responder com algumas. Vale a pena. Igreja. Amor. Eu amo a igreja. Amigos, preciso. Liberdade. É um dom. Amém. Eu quero agradecer, irmão, por esse tempo. Temos várias pessoas aqui que estão assistindo. Eu queria poder mencionar todas elas, né? Mas é muita gente. Mas eu quero agradecer ao pastor por ter aceito o convite. E eu quero agradecer pela amizade, pela forma como o irmão está cuidando aí dos meus filhos, né? O Lucas e a Jéssica. Eu sou muito grato, irmão, por isso.
pela amizade. Muito obrigado mesmo, pastor, muito obrigado. Que Deus possa abençoar o seu ministério, Deus possa usar, né, essa entrevista para desafiar outras pessoas e assim, alargar a nossa visão, né, mostrando que eu sempre falo que o ministério ele é muito mais do que aquele pequeno grupo, né, é visão. Então, que Deus possa abençoá-lo. Muito obrigado, tá? Quer deixar algumas últimas palavras? Não, só agradecer ao senhor também pela oportunidade que tivemos aqui. Foi um desafio para mim falar, porque a gente sabe que as palavras têm poder. E especialmente as palavras colocadas aqui no Facebook, na internet, elas têm um poder maior ainda, né? No sentido de que há vida e morte nas nossas palavras, né? Então, foi um desafio. Espero que tenha servido de bênção para aqueles que nos ouviram hoje à noite e que o Senhor Jesus seja mais conhecido através de tudo isso que nós fizemos aqui, tá bom? Quero agradecer aqui a minha família, a minha esposa, a minha filha, né? O senhor falou aí também do Lucas e da Jéssica, né? O Lucas e a Jéssica são líderes aqui na igreja, os filhos do senhor, né? Lucas, filho, Jéssica foi adotada como filha. Uhum. Hoje mesmo eles estão liderando o grupo de jovens, já tiveram aqui no prédio da igreja à tarde, liderando o ensaio do Ministério de Louvor, e agora à noite eles estão com um grupo de jovens, eles estão fazendo um trabalho com os jovens agora à noite. Coisa que nós fazíamos quando nós chegamos aqui. Mas o grande privilégio do ministério é quando você vê que você está cumprindo o seu papel, capacitando outros para que outros edifiquem outros. Então, muito obrigado, pastor Paulo. Amém, pastor. Que Deus abençoe. Tinha muito mais pergunta, mas nós somos escravos do tempo, né? Um forte abraço, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a cada um que está assistindo, a cada um daqueles que vão assistir essa entrevista no decorrer, né, do dia, dos meses, dos anos que virão. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Um forte abraço. Até segunda-feira no nosso devocional. Um forte abraço. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe ricamente, tá? Até mais. Ok, irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. Então, fica até segunda-feira, né, às 7 horas da manhã, o nosso devocional.com. Tá? Um forte abraço. Compartilhe. E que Deus abençoe cada um. Amém.